Opa, e aí? Nos últimos anos, eu acho que vem sendo cada vez mais difícil a gente encontrar jogos RPG de qualidade. Não necessariamente porque o estilo é ruim, muito pelo contrário, é muito bom. Eu acredito que a principal causa é como as coisas vêm acontecendo e como a indústria se porta hoje em dia. Eu acredito que colabora um pouco para tudo isso. Na verdade, para boa parte desse problema. Esses dias eu tava na internet e acabei vendo esses dois vídeos aqui. Um do Ian Red, falando sobre jogos RPG, e também um vídeo do João Ponte, falando sobre jogos de mundo aberto. Ambos são focados em uma crítica construtiva no mundo dos games e como as coisas vêm acontecendo da geração PS4 pra cá. Pelo menos ao meu ver, foi onde tudo meio que começou a degringolar, sabe? Mas eu queria falar mais sobre os jogos RPG hoje e não focar tanto no mundo aberto. Além de eu jogar bastante RPG hoje em dia, eu venho dos tempos de Lan House, então eu sinto falta de algumas coisas e eu acredito que o gênero tá passando por uma grande decadência, mano, infelizmente. Então já senta aí, fica tranquilão. Hoje a gente vai falar sobre o auge e um pouco da queda dos RPGs. É duro, mas eu vou ter que falar. Assim como todos os gêneros tiveram um tempo glorioso, aqui não é muito diferente não. Os tempos de ouro dos RPGs geralmente são considerados entre as décadas de 1990 e início dos anos 2000, 23 anos atrás. Pois é, filhote, a gente está ficando velho. Esse foi um período marcado por ter grandes franquias surgindo e começando a trazer uma grande visibilidade para o estilo de jogo. Durante esse tempo, muitos títulos clássicos foram lançados. Alguns eu posso até listar e, porra, não tem como discordar que foi um período insano. Vale a pena lembrar que o JRPG, esses são os RPGs japoneses, eram considerados os mais populares e melhores do mercado da época. O ocidente ainda não tinha muito apreço por esse estilo de jogo, e foi assim que grandes nomes surgiram nas mãos orientais, e os consagrando como os melhores desenvolvedores de jogos do mundo. Eu vou falar alguns nomes e é impossível você não concordar. Chrono Trigger, a extensa saga de Final Fantasy que dispensa apresentações, seus jogos de número 6, 7 e 9 são considerados clássicos até os dias de hoje. E lembra que eu falei que o ocidente não era tão ligado nesse gênero ainda? Então, os RPGs mais famosos ocidentais eram os de mesa e não os de videogame, mas sim aqueles que você junta a galera. Tem um mestre de jogo e os outros jogadores participam jogando dados e a história segue dali. O maior de todos da época, como todo mundo já sabe, era Dungeons and Dragons. Com a popularidade dos RPGs japoneses, foi se criando uma carência de jogos desse estilo, sabe? Até porque na época os jogos que eu citei não saíam para o mundo todo e quando saíam era de uma forma completamente diferente da original. Por isso que hoje em dia, se você quiser comprar alguma mídia física de jogos RPGs antigos, você vai encontrar a versão americana e a japonesa. Fora as diferenças na gameplay, os jogos não eram traduzidos e quando eram, faziam de uma forma meia boca, o que gerou algumas polêmicas na época. Mas com Dungeons and Dragons em alta, muitos desenvolvedores se inspiraram para criar os seus jogos a partir dali, como a saga Elder Scrolls, The Witcher e até uma releitura com o jogo que fez ressurgir a fama do RPG de mesa, Baldur's Gate. Com tudo isso na mesa e dentro da sua categoria, os RPGs alcançaram um grande reconhecimento e popularidade no mundo todo, sendo considerado um dos melhores gêneros para jogos de videogame e um dos principais até hoje. A expansão do gênero foi sem dúvidas uma das coisas mais benéficas para essa indústria que a gente tanto ama. Os impactos deixados pelo lançamento dos jogos foram estratosféricos e impactam até hoje, mas eles impactaram principalmente nos anos 2000, que reinava a febre dos jogos em primeira pessoa. Black, COD, Battlefield, esses foram os jogos que marcaram a época ocidental. Óbvio que existiam outros jogos, tipo GTA e Bully, mas a grande massa popular estava mais jogando esses jogos FPS, e muitos fãs de videogame estavam carentes de jogos com narrativas mais fortes e cativantes. Não me entendam mal, esses jogos possuem boas narrativas, sabe? Mas a exploração de narrativa e imersão se dá muito na conta dos RPGs, que são conhecidos justamente por ter uma história complexa e envolvente para o jogador. E tudo isso influenciou outros gêneros a prestarem mais atenção na hora de desenvolver e roteirizar suas histórias, tanto no quesito narrativa do jogo, quanto desenvolvimento de personagem. Fora outras coisas, como combate mais estratégico e cadenciado, porque na época a visão que os japoneses tinham dos jogadores dos Estados Unidos, por exemplo, era que eles eram burros e só gostavam de jogos FPS. Eu acho que essa fama se mantém até hoje. E a fama de burro veio porque nesses jogos você só precisava andar pra frente e atirar igual um maluco, sem muita profundidade de gameplay e sem nada, o que gerou alguns memes e revolta por parte da galera na época. Mas como nem tudo são flores e o tempo de auge uma hora acaba, apesar de todo o seu sucesso estrondoso no passado, nos dias de hoje o gênero vem sofrendo muito em vários aspectos e várias franquias diferentes, muito por causa dos moldes empresariais atuais. E vocês sabem como é, trabalho mínimo
mínimo para ter lucro máximo. São aqueles velhos problemas que atormentam quase todos os jogos que saem por aí, e ninguém aguenta mais reclamar, até porque não adianta, né? Como os RPGs são jogos que envolvem um sistema muito complexo de itens, nível, gear, score, que para quem não sabe é onde você mede o poder do seu personagem, seria como se fosse a sua força total. Ela evolui conforme você upa seus itens ou pega itens melhores. Enfim, os RPGs também começaram a ficar bem famosos por ter jogos no modo online, que são os famosos MMO, conhecidos por ter uma grande quantidade de jogadores no servidor simultaneamente. Tem diversas mecânicas que são parecidas com os RPGs clássicos, mas existem outras que diferem pro ecossistema do jogo, como a economia e por aí vai, que já dá pra entender onde eu quero chegar, né? Antes desses jogos, você grindava, mas isso era feito de uma maneira saudável, onde você fazia quests, farms, matava bosses, e com todo o seu esforço, você era recompensado com algum tipo de item, seja uma espada mais forte, uma armadura que vai te fazer tancar mais, ou até itens valiosos e raros. E toda vez que tu conseguia um item desse, tu se sentia foda, se sentia bem e muito feliz, porque tu demorou sei lá quantas horas pra fazer a missão, e no fim tu pegou um item bom, te fazendo querer explorar mais do game. Mas agora, jovem, tudo mudou. Você até tem essa sensação com algumas e raras missões, mas as mecânicas pay to win são muito, mas muito presentes hoje em dia. E essas mecânicas que são basicamente você pagar com dinheiro de verdade algum item no jogo que vai te dar um benefício permanente em cima de outros jogadores. E isso que eu tô citando são só problemas de jogos multiplayer, mas os outros lados também começaram a ser afetados nessa questão econômica. E, infelizmente, os problemas vão muito além do que só práticas abusivas do mercado. Como eu falei, esses problemas que eu citei até agora é o que mais atormenta os jogadores online, porque eles se sentem injustiçados por não conseguir ter o seu progresso tão eficiente quanto de pessoas que pagam para ter itens melhores, boost de XP e coisas do tipo. Já a questão do offline é um pouco mais complexo, porque o que se nota é a queda de qualidade em tudo que define o gênero de fato, como por exemplo os diálogos, e com suas escolhas poderiam te levar a diversos caminhos e ter um final para cada tipo de escolha que você teve, seja um final bom, ruim, neutro, qual NPC que vive e NPC que morre. Esse tipo de conteúdo está atrelado à questão de desenvolvimento de narrativa e dos outros personagens do jogo no geral, que é uma característica primária dos jogos de RPG. The Witcher te dá essas oportunidades, Skyrim, Fallout, todos eles. E isso acrescenta muito para a rejogabilidade do game, o mais conhecido como fator replay, porque ter escolhas que realmente impactam na história faz você pensar: pô, e se eu tivesse feito de tal forma, como será que acaba? Tudo isso somado à exploração, side quests que te fazem ter centenas de horas de conteúdo. Basicamente um jogo infinito e rico em personalidade. Uma questão que eu concordo muito com o Rian é que ele fala sobre empresas que nunca tiveram o histórico de fazer jogos RPG, tipo a Ubisoft, a Warner. Depois de verem que se tornou uma parada muito popular e que fazia sucesso, as empresas começaram a fazer da sua maneira só para poder lucrar com o hype da temática, esquecendo completamente da qualidade e do porquê aqueles jogos que fizeram sucesso justamente fazem sucesso. E na minha opinião, isso prejudicou muito todo o gênero, porque de uma forma ou de outra isso saturou o mercado, que com tanto jogo parecido um com o outro, ficou cheio, repleto, lotado de jogos genéricos e pouco inspirados. Tipo assim, RPGs de qualidade são conhecidos por terem horas e horas e horas de conteúdo. Uma média aí, mais ou menos de 50 horas de gameplay. E todas essas empresas que veem isso e simplesmente querem copiar, fazem essas coisas, mas de uma maneira completamente errônea, genérica e da pior forma possível. Virou meio que uma obrigação e padrão atual todo jogo que for RPG, ou pelo menos ter RPG citado nas suas categorias, ter mais de 50, 100 horas de jogo. Em teoria, deveria ser uma coisa boa, porque você aproveita mais no jogo e pelo menos o dinheiro que você pagou, que é R$350 o mínimo de um jogo bom hoje, vai valer a pena, certo? Só que, infelizmente, não é assim, não funciona dessa forma. Porra, Hideki, mas tu falou agorinha que era bom ter um jogo com muitas horas de gameplay e tá reclamando porque a Ubi faz isso, porque a Warner faz isso? Sim, eu sei que eu falei isso. Mas do que adianta o jogo ter 50, 60 horas de gameplay e ser vazio, repleto de coisas genéricas e um mundo aberto que não te dá nada além de coisas repetitivas pra fazer? É muito comum você ver análises no YouTube de jogos hoje em dia e perceber que as pessoas sempre falam que o jogo estica demais a duração sem ter necessidade. Pode até ser que o jogo tenha uma história ok, mas ela dura no máximo umas 15 horas. Mas os caras vão lá, lotam um mapa de coisas genéricas pra fazer, missões secundárias horríveis, tudo isso só pra dizer que é um tipo de elemento RPG e você perder seu tempo jogando o jogo. Que a desculpa é essa, você vai pagar R$350, mas você vai ter horas infinitas de gameplay. Não, né?
Faça-me o favor. E tipo assim, ainda existem empresas que fazem RPG com qualidade, mas se você parar pra perceber, todas elas têm um histórico passado de desenvolvimento de jogos do gênero. Por mais que sejam apenas tentativas falhas, como a Bethesda com o Fallout 76, todas elas tiveram essas tentativas para chegar no que é hoje. Todas elas têm a sua própria identidade para cada franquia de jogo e para cada jogo da sua marca. O que eu quero dizer é que mesmo que seja da mesma desenvolvedora, alguma coisa vai diferenciar de um jogo para o outro. Você consegue reconhecer um game da From Software por algum detalhe que só eles têm, seja o design, o estilo dos bosses ou até a ambientação. A forma de caracterizar um ambiente ali mais fantasioso e tudo mais é uma fórmula deles e dá super certo. A Bethesda com Fallout, num ambiente completamente destruído por bombas atômicas e tudo mais, mas por outro lado, é importante destacar que há exceções bem notáveis por aí, que não são empresas gigantes e tão renomadas quanto essas que eu citei, com estúdios menores e jogos independentes frequentemente liderando o caminho do termo da inovação nos RPGs. Jogos indies como Undertale, Hollow Knight e o mais novo lançamento Sea of Stars, que tenta resgatar muito do que era um antigo e saudoso Chrono Trigger. Todos esses jogos que eu citei demonstram que é possível criar RPGs originais e inovadores. Você vê aí no mercado Elden Ring, você vê Final Fantasy, que continua gigante até hoje. Todos esses são jogos originais. Todos eles têm suas inspirações, mas eles são muito originais, que aliás é uma coisa que falta muito hoje em dia. Hoje, as empresas tentam inovar demais nos seus jogos. E, infelizmente, o sinônimo de inovação não é mais felicidade, e sim medo. E apesar de tudo isso, de como as coisas vêm andando atualmente, eu acredito que o mundo dos RPGs ainda tem um futuro muito brilhante. E existem iniciativas que alguns jogos já estão tomando para mudar a visão atual sobre o gênero. Baldur's Gate é uma dessas iniciativas que eu acredito que vão influenciar o mercado, porque pela primeira vez em anos eu tô vendo um jogo sair completo, sem DLC ou expansões. Deveria ser o básico hoje em dia, mas infelizmente a gente sabe que não é assim. A franquia Final Fantasy também vem retomando rumo agora no 16, que eu confesso que eu tava com um cagaço por causa do 15. O potencial existe, mano. As narrativas de jogos RPG tem muito a ser explorado, mas para isso tem que ter tempo e qualidade, coisa que atualmente é mais raro do que achar o fim do arco-íris.